Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos filosofar um pouquinho aqui sobre a máquina de xadrez contra o ser humano, né? Vamos trocar um pouco essa ideia e também mostrar uma partida aqui maravilhosa que aconteceu no momento histórico lá entre Kramnik e Deep Fritz. Deep Fritz, uma máquina muito... Não era o espírito do Dr. Fritz lá, alguém que ficava recebendo e fazendo lance, não. Não era não, é o Deep Fritz, o computador ali então... de 2006. Precisamos lembrar, né, que o primeiro computador a vencer o campeão do mundo foi ali o Deep Blue, né, no ano de 1996 venceu, 97 se eu não me engano, venceu o Kasparov, né, e ali então foi o primeiro computador a vencer, em 1997, venceu um campeão do mundo, né, num match. Toda a controvérsia, toda a polêmica, Kasparov não aceitou, falou que tinha, né, a Engine estava usando um grande mestre, toda aquela acusação, o Felipe Neto não tinha nem nascido, não podemos culpá-lo, não sei se tinha nascido, se era pequeno, não podemos culpá-lo nessa história, né, enfim. Kasparov perdeu. Mas agora, galera, o impressionante é, 9 anos depois, as máquinas evoluíram, a gente tem aqui o Deep Fritz, que na época era a melhor máquina do mundo, e aqui um match, então, contra o campeão do mundo, Vladimir Kramnik, galera. Eu vou mostrar essa partida para vocês e depois nós vamos filosofar sobre a questão. Será que as máquinas realmente são melhores do que os seres humanos? E como é que é isso? São melhores por quê? Como? Né? Olha a nossa frase aí, xadrez é imaginação. Será que os computadores conseguem ter imaginação? Olha que assunto legal. Vamos dar uma olhada na partida primeiro, depois a gente bate esse papo. Aqui o Deep Fritz, aqui na segunda rodada, abre com o peão dama. A primeira rodada eles empataram, D5 agora pelo Kramnik, temos aqui C4, o gambito da dama, e aqui o Kramnik, como um bom russo, aceita aqui o gambito e captura o peão. Temos aqui E4, Deep Fritz contente com esse centro maravilhoso, já atacando aqui o peão do Kramnik, o Kramnik fala, não, eu quero segurar a rapadura, protege aqui o peão, A4 atacando, C6 protegendo, e aqui cavalo C3 e B4, o Kramnik ataca agora aí o cavalo, não dando tempo aqui de capturar em C4 no momento. O cavalo vai lá para A2, agora o peão de B4 está atacado, o peão de C4 está atacado, e aqui o Kramnik ataca outro peão agora com o cavalo em F6. E5 atacou o cavalo D5 protegeu pelo menos o peão de B4, bispo por C4 atacando o cavalo, e aqui E6 protegendo o peão de B4 e também trazendo mais uma proteção aqui para o cavalo. Tudo certo, tá se saindo bem aqui o Kramnik na abertura contra essa máquina poderosa. Cavalo em F3 desenvolvendo, e aqui A5 trazendo uma solidez para o peão aqui de B4. Bispo G5 foi jogado, atacou a dama atacada vai para casa de B6, onde ela tá sempre de olho aqui no peão também de D4. Cavalo C1 foi jogado, manobrando, tirando o cavalo do cantinho, bispo em A6 propondo trocas. Dama em E2 protegeu o bispo lá em C4 e H6 atacou o bispo. O bispo volta lá para E3, temos agora algumas trocas. Bispo por C4, dama por C4 e cavalo D7. O Kramnik desenvolve agora o cavalo, está preparando para desenvolver o bispo e dar roque. Cavalo B3 foi jogado agora pelo Deep Fritz. Bispo em E7, seguindo com o desenvolvimento, torre C1. Aqui existe um ataque para cima já do peão aqui de C6, a gente pensaria muitas vezes em jogar a torre C8, mas não o Kramnik, não o campeão do mundo, ele faz aqui roque, já colocando, né, provocando aqui a máquina. Será que essa máquina é materialista, né? E aqui então a máquina faz também aqui o roque. Rafa, por que ela não capturou esse peão que tá dando sopa aqui, dama por C6? Por que o Kramnik deixou o peão e a máquina não pegou? Bom, aqui depois das trocas em C6, poderia seguir tranquilamente com o cavalo de 7 aqui em B6, uma pressão interessante aqui no peão de A4, e aqui não tem como defender esse peão, né? Não fez roque ainda, não tem como trazer uma torre aqui para proteger o peão, e o Kramnik vai ficar muito bem, vai cair esse peão, vai ficar com uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, o peão de B também vai ficar atacado, e provavelmente o Kramnik vai conseguir criar um peão passado e vai vencer, né? Então a posição é perigosa. Então por isso que aqui o Deep Fritz faz o roque. E agora sim, torre de F em C8 aqui pelo Kramnik. Legal, né? Bacana demais. Dama em E2 foi jogada pelo Deep Fritz. C5 agora propondo algumas trocas. O cavalo de F foi para D2, de olho aqui talvez na casa de C4. E agora dama em C6 pelo Kramnik. Dama em H5, um lance típico de Engine, né? Um dama H5 já... enxergando coisas do além, mas talvez preparando F4, F5, já com uma pressão em F7. Aqui dama por A4 pelo Kramnik, cavalo por C5, cavalo C5, DC5, cavalo por E3, F por E3, bispo por C5, e agora a gente entendeu
o dama em H5, né? Que loucura, né? Esses computadores, mas o Kramnik também calculou tudo aí, porque depois de dama por F7, cheque, rei aqui tá protegido em H8. Que loucura! E a dama volta agora para F3. Rafa, não estava caindo aqui em E6? Não era melhor ficar com o peão passado aqui? O problema é bispo por E3 vem com cheque, né? E aqui depois das trocas em C1, tá caindo aqui o cavalo. Mais até do que isso, pode jogar um torre D8, por exemplo, e tá forte demais o cavalo cravado e fica legal, né? Eu acho que até bispo por cavalo talvez tenha perpétuo, né? Talvez tenha perpétuo. Vamos fazer aqui, ó, mas eu acho que tem perpetuidades, as brancas se salvam aqui, né? Não é nem essa a ideia, né? Aqui tem perpétuo. Então a ideia nem seria capturar o cavalo aqui, né? E sim jogar um torre D8. Aí sim, pressionando aqui o cavalo. Melhor aqui para as negras. Agora sim, depois de qualquer lance, esse cavalo tá amarrado, né? Então melhor aqui para as negras. Então por isso aqui dama F3 pelo Deep Freeze, protegendo agora o peão aqui de E3. E o Kramnik segue com torre aqui em F8, protegida aqui pelo bispo. Não tá se preocupando com o bispo atacado. Bonito demais, né? Bonito demais, soltou aqui a proteção do bispo, tá atacando a dama. Aqui dama em E4 e agora dama D7. O que tá fazendo aqui o Kramnik, né? Agora ele também tá atacando o cavalo. Cavalo B3 em segurança, o bispo atacado e agora sim o bispo volta para B6. Chique demais jogar isso daqui contra o computador do mundo, né? Kramnik realmente não é à toa, né? Campeão do mundo, um cara muito fera. Torre de F em D1 foi jogado, dama em F7 e agora a torre em F1 atacou a dama. Dama foi lá para 7, pressão total aqui no peão de E3. Torre por F8 e cavalo D4 fazendo bloqueio. E agora o Kramnik tem o quê? Tem uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, segue com A4, que beleza! Temos agora cavalo por E6 atacando a torre e o Kramnik faz agora o lance bispo por E3, olha que legal, vem com cheque e também vai estar atacando a torre aqui do Deep Freeze. Bispo por E3, cheque, rei H1, bispo por C1 capturando a torre, né? Aqui uma outra possibilidade também seria jogar com torre 8, mantendo aqui a torre. No entanto, estudos mostram que aqui, se fosse computador contra computador, né, aqui as brancas, apesar de estarem aqui aparentemente no sufoco por conta dessa maioria, conseguiriam aqui, depois de alguns lances, ir sacrificando peça. Qual que é a ideia de sacrificar aqui o cavalo em G7? Eu vou comentar que isso daqui é um pouco sofisticado. A ideia de sacrificar a peça aqui em G7 seria deixar um peão cuja casa de promoção não é da mesma casa da cor do bispo, trocar os demais peões e vai para um final empatado. É sofisticado demais, como eu falei, isso é coisa ou de grande mestre ou de análise de computador, né? Jogar um cavalo por G7, trocar lá em A3 e depois de ficar com o peão passado, forçar algumas trocas e esse final é completamente empatado, apesar de parecer que é um final ganho aqui para as negras, porque o único peão que sobrou não pode ser promovido porque o bispo é de casas escuras, né? Tudo bem, ainda tem torre no jogo e tal, mas as brancas também têm seus peões e estudos mostram que isso daqui, os computadores conseguem empatar isso daqui de brancas, tá bom? Sofisticado demais, né? Então, enfim, torre 8 seria possível ser jogado, mesmo assim os computadores teriam recurso de empate, mas aqui, bispo por C1 pelo Kramnik. Cavalo por F8 e olha só, galera, que sensacional, né? Temos que tirar o chapéu do Kramnik ter chegado até aqui nessa posição, porque ele foi bem na abertura, foi bem no meio jogo, tá quase entrando aqui num final, né? Aqui, por exemplo, um lance completamente jogável é simplesmente rei G8 atacando o cavalo e depois de cavalo G6, por exemplo, jogar um dama E3 propondo trocas. E aí, enfim, pode trocar, tá melhor, estaria ganho para as brancas se trocar as damas, né? Tem um peão imparável. E se não trocar, pode seguir com dama por B4, enfim, por aí vai. Aqui a ideia toda é que tá ameaçando mate, né? Não dá para capturar aqui o bispo. Enfim, aqui dá para seguir aqui provavelmente com sequências de empate, né? Mas nessa posição o Kramnik faz um lance dramático, galera, que é o que vai realmente dar margem aí, dar base para a nossa conversa filosófica que vai ter agora depois dessa partida, tá bom? O lance que o Kramnik, campeão do mundo, faz nessa posição não é o lance rei G8 que vai para o empate. E ele chegou muito bem até aqui contra uma máquina quase 10 anos depois que o Deep Blue venceu o Kasparov. 10 anos de aprimoramento de máquina. O Kramnik está muito bem contra essa máquina. É assustador isso. Mas o Kramnik prova que ele é um ser humano e faz aqui o lance dama em E3, galera. E esse lance tem só um problema. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance das brancas agora, porque esse lance é muito legal, né? Você está ameaçando aqui. Se a dama sair, né, de alguma maneira você pode pensar aqui em capturar, dar checkmate e tudo mais, né? Só que esse lance só tem um problema, né?
Ele leva mate em 1, galera. Ele leva mate em 1. Nessa posição de Fritz faz o lance aqui. Dama em H7, checkmate, né? O famoso blunder do mate em 1. Aqui o Kramnik não viu o mate em 1, né? E isso dá toda a base pra gente conversar. Rafa, o Kramnik é uma lenda do xadrez mundial. Jogou muito bem esse match contra o computador. Você traz logo a partida que ele não viu o mate em 1? Exatamente. Para mostrar duas coisas nessa partida. Primeiro, que lenda, galera, que lenda, porque até esse blunder o Kramnik está completamente equilibrado e até criando chance aqui contra seres humanos, não sei não, hein? Acho que ele ganharia, né? Contra robô, o robô vai dar um jeito de empatar, né? Então aqui espetacular o que o Kramnik fez nessa partida. Eu já vou falar sobre o match. E aqui, ser humano, né? Levou aqui esse dramático mate em 1. Se a gente olhar o relatório aqui do chess.com, vocês vão perceber que o Kramnik chegou a ficar, inclusive, dominando aí a partida toda, né? O Kramnik aqui de negras, ó, o gráfico dá um pouquinho melhor para ele, o jogo todo aqui um pouquinho melhor, em condições mais favoráveis. A gente viu que esse 1,5 ponto, 2 pontos não era suficiente para ganhar, as brancas poderiam sacrificar uma peça, a gente viu aquele estudo lá, né? Mas aí, claro, foi o blunder mate em 1, perdeu precisão por conta disso, senão a precisão estaria altíssima também aqui do Kramnik, né? E agora vamos falar aqui então, foi esse o drama, né? E vamos falar sobre o match aqui, o que aconteceu então, né? A gente teve, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco das imagens também desse momento e comentar, vou deixar o link para vocês aqui do ChessBase, tá bom? Da matéria, que fala de todos os jogos e tudo mais, ó. Só para vocês terem ideia, aqui a gente tem os resultados, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. Primeira partida empatou, a segunda partida foi essa que vocês acabaram de ver, o Deep Fritz venceu, né? E aí depois mais 3 empates, galera. E na última, na sexta rodada, o Kramnik perdeu de novo, tá? Então ele não conseguiu vencer o Deep Fritz, mas é assustador aqui como o Kramnik venceu empatou 4 das 6 partidas contra um computador aprimorado quase 10 anos depois do Deep Blue, né? Que supostamente venceu o Kasparov. O Kasparov falou que a Engine usou GM, né? Pode ser que naquela época a Engine usava GM, né? Hoje em dia tem GM que usa Engine, não, é difícil. Bom, teve o caso do Igor Houses, né? Tem um caso ou outro. Mas enfim, galera, que loucura, né? Como joga esse Kramnik, né? E o que eu quero comentar? Vocês percebem isso? Empate, 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 derrota. Empate, 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 derrota. Por que acontece isso, né? Galera, esse lance aqui foi simbólico demais, né? Ele representa exatamente o que acontece. Aqui o lance o dama tava com o tabuleiro virado, né? Vamos fazer para ficar igual. O lance dama E3. O ser humano, galera, é inconsistente a longo prazo, vai errar. O computador não erra nunca, né? Então, por que não dá para o ser humano vencer o computador? Porque o ser humano tem imaginação, tem criatividade, tem competência, mas é isso que acontece. Empata, 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 empata. Vai ter um escorregão, vai cansar, vai fazer um blunder. A gente viu um monte de blunder do Nepo na Copa, no Mundial, no Campeonato Mundial contra o Magnus Carlsen. Um monte de blunder. Não é tão comum acontecer nessa frequência num Mundial, mas acontecem blunders mesmo entre os melhores jogadores do mundo. Então não dá para querer mesmo ganhar do computador, né? Agora, por isso que eu falo, o algoritmo do ser humano é muito mais otimizado, é muito melhor do que o algoritmo do computador, porque o Kramnik, para empatar essas partidas contra o Deep Fritz, não precisou fazer bilhões de cálculos, ele encontra o caminho ótimo, ele já encontra 2, 3 lances em cada posição, os lances candidatos, exclui todo o resto, calcula ali e vai em frente, e consegue assim jogar contra uma máquina que calcula bilhões de jogadas por segundo. Então eu falo que o cálculo do ser humano é otimizado em relação ao cálculo da máquina, mas a máquina é mais consistente. A longo prazo é a máquina que vai ganhar, né? Então é isso mesmo, galera, né? Mais uma prova aqui, né? De que os computadores superaram a humanidade e talvez fique essa colocação aí, essa questão da consistência, né? O computador é consistente, o ser humano vai errar, cedo ou tarde vai errar. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,